Imagine um sistema onde a direita, que se diz libertária e defensora da democracia, usa as mesmas armas da esquerda para eliminar seus opositores. Parece contraditório, certo? Mas essa é a realidade que estamos vendo com Pablo Marçal. Vamos falar sobre a ironia dessa situação. Nos últimos dias, a candidatura de Pablo Marçal, influenciador digital e candidato a prefeito de São Paulo, se tornou alvo de uma tentativa de impugnação, ação que já tem uma decisão da Justiça Eleitoral. Mas quem está por trás disso? Surpreendentemente, não é apenas a esquerda. O prefeito Ricardo Nunes, representante da direita, estava esperando o Poder Judiciário para barrar Marçal, exatamente o tipo de ação que a direita tanto critica quando vem da esquerda. Mas o que está realmente em jogo aqui? E como isso reflete a hipocrisia do sistema político brasileiro? Vamos entender um pouco da ironia do caso. Pablo Marçal, um nome em ascensão no cenário político, tem ganhado apoio de bolsonaristas e se tornado uma ameaça real para Ricardo Nunes. Recentemente, Nunes cobrou da Justiça Eleitoral uma ação preventiva contra Marçal, alegando que o influenciador estava usando recursos não declarados para sua campanha. Mas será que essa ação é apenas uma questão de justiça ou há interesses políticos mais profundos por trás disso? Acho que a gente gasta bastante recurso do dinheiro público com a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, o Supremo, o Tribunal Estadual. Era importante a Justiça ter uma ação mais preventiva, porque depois que está feito, é aquilo que falei. Pega uma folha, corta em 1000 pedacinhos, sobe no alto de um prédio e solta. Como você junta depois? É como a honra das pessoas, disse o prefeito. Aqui está o ponto de intriga. Nunes, que se posiciona como representante da direita, usa a mesma tática que a direita tanto critica na esquerda: tentar tirar um adversário político do jogo usando o poder judiciário. Isso revela uma grande contradição. A direita se vê como defensora da liberdade e da democracia. Mas quando um candidato se torna uma ameaça real, ela recorre aos mesmos métodos que critica. Mas, para a infelicidade dos opositores de Pablo Marçal, a Justiça Eleitoral já decidiu e a resposta é surpreendente. Ela negou o pedido de impugnação da candidatura do empresário. A impugnação foi solicitada por Marcos de Andrade, secretário-geral do PRTB. O PSB, partido da candidata Tabata Amaral, também aparece como autor do pedido. Segundo o juiz eleitoral Antônio Maria Patinho Zós, não poderia acontecer a impugnação da candidatura sem a manifestação da defesa de Marçal. Segundo ele, isso desrespeitaria o rito do registro de candidatura a partir da convenção, indo contra o que é previsto na Constituição. Mas agora entenda por que Pablo Marçal está preso. Vamos lembrar que recentemente a direita tem se posicionado fortemente contra os abusos de poder do judiciário, especialmente em relação a Alexandre de Moraes. Eles até planejam um ato na Paulista pedindo o impeachment de Moraes. Então, como é possível que Nunes, que se alinha com esse discurso, esteja utilizando as mesmas armas judiciais para barrar um adversário? Juntamente com essa esperança de Nunes para que a justiça barre Marçal, vem a reafirmação de apoio ao atual prefeito por parte do ex-presidente Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro e família, e outros aliados, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Além de reafirmarem seu apoio, também soltaram críticas a Pablo Marçal em seus posicionamentos políticos com relação a São Paulo. Porém, não é a direita em si que está contra Pablo Marçal. Diversos políticos e influenciadores da direita brasileira estão se posicionando a favor de Marçal e acham que ele está sofrendo injustiças por parte dos dois lados. O senador Cleitinho se pronunciou sobre essa suposta perseguição contra Pablo Marçal, comentando sobre ações de bolos que também entrou na justiça contra o empresário cristão e sobre a falsa representatividade de Nunes para a direita em São Paulo. Pessoal, é urgente. Olha só o que estão fazendo com o Pablo Marçal. MP pede suspensão de candidatura de Pablo Marçal, quebra de sigilo e muito mais. Vocês estão vendo como é que o sistema não é brincadeira? O Pablo Marçal começou a incomodar. Então peço aqui para vocês aqui, se mobilizem para que fique do lado do Pablo Marçal, para que não aconteça essa injustiça com ele. Eu quero só ler para vocês aqui, para mostrar para vocês como é que é o sistema. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. O promotor pediu que a justiça suspenda o registro de candidatura de Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, até o julgamento de uma ação por suposta prática de abuso de poder econômico durante a pré-campanha deste ano.
O representante pediu ainda a quebra de sigilo fiscal e bancário das empresas do empresário. Em caso de condenação, Marçal pode ficar inelegível por 8 anos. A ação movida pelo MP sustenta que uma denúncia apontou para suposto impulsionamento de Marçal nas redes sociais, o que é vedado pela legislação eleitoral. Vocês estão vendo o que estão querendo fazer com ele? Agora, o que me chama a atenção, vocês viram o que é coisa de pré-campanha? É o seguinte, gente, para os amigos podem tudo, para os inimigos o rigor da lei. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês aqui, pré-campanha do Boulos. Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo da próxima eleição. E eu vou fazer um apelo. Olha aí. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos. Ei, gente, isso não pode. Viu aí? Deixa eu mostrar essa matéria para vocês aqui, ó. Pediram a suspensão da candidatura do Boulos? Tirou ele da jogada? Não. Sabe o que fez? Ó, TRE multa Lula e Boulos em 35 mil por campanha antecipada em São Paulo. Justiça Eleitoral multou o presidente Lula e o deputado federal Guilherme Boulos por campanha antecipada durante o ato do mês de maio. Não pode fazer campanha antecipada. Pediu voto ali explícito para todo mundo ver. Tirou a candidatura do Boulos? Não. Só colocou uma multa nele. Tinha que ter suspendido também a candidatura do Boulos. Como está fazendo com o Pablo Marçal, falando que é pré-campanha. Pré-campanha está fazendo coisa errada aqui, ó. Só deu uma multa para ele. Agora, por coincidência, gente, é muita coincidência, não estou aqui acusando, não. Mas o papo está incomodando tanto, mas incomodando tanto. Você vê o que ele está fazendo no debate, né? Está destruturando todo mundo, inclusive o Boulos. Ele está incomodando tanto que até o atual presidente da República, o Lula, falou dele. Olha isso aqui. Só coincidência. Acho que o trabalho que o Boulos tem que fazer é não dar importância para um cidadão daquele tipo. Não tem nem que fazer pergunta para ele, nem responder pergunta. Deixa ele falar o que ele quiser. Os debates estão ficando deteriorados, porque deteriorados estão os candidatos. Estão vendo que o Pablo Marçal também entrou para a lista de pessoas não gratas do Lula, né? Quando ele se refere a alguém como cidadão, ele já mostra que não gosta da pessoa, que é o que ele faz com Roberto Campos Neto. A CNN contatou a assessoria do Pablo Marçal sobre essa fala do presidente Lula e ainda não teve retorno. Espaço aberto. Pessoal, só por coincidência, essa entrevista do Lula foi semana passada e hoje, o que aconteceu? Só coincidência, não estou aqui acusando não, viu? O Pablo Marçal está incomodando tanto que até o Lula falou dele. Aí, por coincidência, agora, depois dessa entrevista, veio agora essa situação agora de pedindo a suspensão da candidatura dele. Eu quero aqui chamar a atenção aqui de todos vocês que são de direita, não só de São Paulo, mas do Brasil. Vocês querem, na prefeitura de São Paulo, um esquerdista como o Boulos administrando? Porque em São Paulo já vai ter segundo turno. E o Boulos está no segundo turno. Ou vai ficar entre o Nunes e o Pablo Marçal. E outra coisa, o Nunes não é de direita. O Nunes é só um oportunista que está querendo agora os votos bolsonaristas. Vocês vão deixar, porque o único que tem condição de derrubar o Boulos, ganhar do Boulos, é o Pablo Marçal, que estão querendo tirar da jogada. Então a gente precisa do apoio de todos vocês. Engraçado, né, deixar ele inelegível 8 anos. Só uma coincidência também, a mesma coisa com o ex-presidente Bolsonaro. Já viu quem que incomoda o sistema? Quem mexe na estrutura do sistema, eles perseguem? Então faço uma pergunta aqui para vocês aqui, de São Paulo e de todo o Brasil. Vocês vão querer um Boulos administrando a cidade de São Paulo, um esquerdista? Fiquem do lado do Pablo. E o único que pode vencer o Boulos é o Pablo. Vamos pra cima, tamo junto. Faz um M. O deputado federal Ricardo Salles recentemente também quebrou o silêncio sobre a sua retirada da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, ao qual foi dada a Ricardo Nunes. Olha, eu espero que a direita aprenda, né? Aprenda. Toda vez que você abaixa a cabeça, você mostra a bunda. Esse é um ditado antigo, quase da época da Mesopotâmia, lá dos gregos e troianos. Nós tínhamos que ter tido candidatura própria. Eu me dispus a ser candidato. Aliás, da mesma forma, alguém falou aí do caso acho que foi Pitoli, falou do caso do motorista de táxi, que lá a 300 quilômetros perguntou da eleição de São Paulo. Eu estava em Portugal e o garçom em Lisboa falou para mim: o senhor não vai ser prefeito? Em Lisboa. Ou seja, tem certas coisas que você, quando nega, né, a tendência natural, você nega aquilo que é natural, é orgânico, né, você depois não consegue consertar. Ficar colocando band-aid, querendo fazer curativo para consertar uma situação, mas é uma situação praticamente irremediável.
como o Rodrigo colocou aqui, eu tive que sair do PL, justamente sabendo, a exemplo do que aconteceu na Prefeitura de São Paulo, que o Valdemar não quis me dar legenda, e não quis me dar legenda porque tem uma ligação umbilical com o Ricardo Nunes. Não é só essa história de vai perder, não sei o quê. Esse negócio é o seguinte, com o Ricardo Salles não tem negócio, com o Ricardo Salles não tem conversa, o Ricardo Salles é linha dura e tal, Ricardo Salles não, portanto. Né? E eu fui preterido numa eleição, tendo sido o 4º deputado mais votado de São Paulo, 5º mais votado do Brasil, e o 3º na cidade de São Paulo, que na cidade de São Paulo eu fiquei 3º. Então, não tinha cabimento você, a direita, abrir mão. E digo mais, se tivesse um outro candidato de direita no nosso grupo do PL, com mais chances que eu teria aberto mão com total tranquilidade. Porque, agora, a direita, com todo esse movimento que foi feito de 2022, 2018 para cá, depois de tudo que nós apanhamos no governo, e eu tenho toda a tranquilidade de dizer isso, porque eu fui ministro Bolsonaro, sempre fui muito leal a ele, sou leal até hoje, adoro o presidente, defendo ele em qualquer circunstância, mas não posso deixar de dizer que a direita errou em não ter candidatura própria. E quando você erra desse jeito, você fica aí querendo explicar o inexplicável, de certa forma tentando convencer as pessoas, olha, não é bem assim, porque era pro bem da humanidade, e talvez com o Salles a gente perdesse na capital. É melhor perder de pé do que ganhar de 4. Eu tenho falado isso sempre, né? E a gente tem que ter muita certeza nas coisas que defende. Nós temos uma posição firme, a direita tem a dignidade de ter feito uma grande pancada, aliás, elegeu um monte de gente do Valdemar no vácuo dos bolsonaristas, gente que vota com o Lula, que tem cargo no governo do Lula, que recebe verba do Lula, né? E depois vem com essa história de pousar, de olha, agora nós estamos todos... Menos, né? Bem menos. Se a gente tiver que expor esse tipo de fragilidade, você vai ver que realmente a situação é bem menos sólida e clara do que era. Eu recebi, evidentemente, esse vídeo do presidente e tenho absoluta lealdade, amizade e carinho por ele, e fico preocupado em ver que as pessoas foram lá pressionar o Bolsonaro, né? Foram quase que exigir do Bolsonaro fazer um vídeo, e ele claramente constrangido nesse vídeo, porque ele é um cara coração, um cara verdadeiro, um cara transparente, um puta cara. Aí você fica fazendo essa pressão em cima dele. O fato é que se o Valdemar não tivesse me obrigado a não ser candidato, nada disso estava acontecendo. E isso, Rodrigo, se repete agora no negócio do Senado. Você tocou nesse assunto. Eu só fui obrigado a sair do partido e mudar para o Novo porque eu sei de antemão que vão querer negociar a segunda vaga do Senado com alguma porcaria aí só para me encher o saco, para não deixar eu ser candidato. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. O Eduardo é um grande nome para uma das vagas e eu vou para a segunda vaga. E a direita, que eu estou lá há 18 anos defendendo isso, não é oportunismo de quem chegou agora, vestiu a camisa do 22 e resolveu se pintar de verde e amarelo. Eu estou nesse negócio de direita há muito tempo. E fui lá defender o presidente Bolsonaro quando era ministro, tive um orgulho enorme de estar junto com ele, continuo até hoje, adoro ele. E justamente por isso que eu quero ir para o Senado junto com o Eduardo. E não vou deixar esquema, sistema, todas essas porcariadas, tudo de novo, rifar a minha participação, porque essa é a palavra, rifar, para depois colocar um monte de porcaria no meu lugar, dizer, olha, veja bem, o Salles está dividindo a direita. E eles querem pôr alguém que o sistema mande, não eu, só que em mim eles não mandam. E vamos relembrar os insultos por parte dos então pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo a Pablo Marçal, e que agora entram na justiça dizendo-se ofendidos pelo multimilionário. Eu não sou ex-coach messiânica, expedicionária fracassada, nem estelionatária. Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o coach picareta, tá ali, que eu espero muito, que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates, é o que eu mais quero. Não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, que tem gente que já está dizendo que você já está vendendo, então não venda. Podemos ver que os ataques vieram dos mesmos candidatos que agora se dizem prejudicados e atacados por Pablo Marçal. E tanto a esquerda quanto a direita se utilizam das ferramentas do sistema para manter o poder. A esquerda, apoiada por ideias comunistas, historicamente utiliza estratégias para restringir a liberdade de expressão e perseguir opositores, até mesmo buscando impedir de seguirem uma carreira política. A esquerda tem sido acusada de usar para isso o judiciário. Mas agora vemos a direita, que se veste de defensora da liberdade, fazendo o mesmo. Isso revela o verdadeiro jogo de poder que existe nos bastidores da política brasileira.
A tentativa de impugnação da candidatura de Pablo Marçal expõe o quanto a política pode ser manipulada. Se ele não fosse uma ameaça real, será que as mesmas regras seriam aplicadas? O sistema é moldado para ferir inimigos, enquanto aqueles que estão no poder são poupados. Essa é a reflexão que faz o próprio colunista do jornal esquerdista Metrópolis. Confira. A candidatura de Pablo Marçal a prefeito de São Paulo pode ser impugnada. O Ministério Público Eleitoral alega que ele infringe a legislação eleitoral porque seguidores seus estariam fazendo propaganda dele nas redes sociais em troca de promessas de pagamento. Já o Partido Socialista, da candidata Tabata Amaral, quer tirá-lo da disputa porque ele não teria se filiado ao PRTN no prazo previsto por lei para que pudesse ser candidato pelo partido. Eu já disse quase tudo o que penso sobre Pablo Marçal, e nenhuma avaliação minha comporta um adjetivo positivo. Mas a tentativa de impugnar a sua candidatura, ofensiva que, ao que tudo indica, pode ter êxito, leva à pergunta: a legislação teria sido invocada se Pablo Marçal não houvesse se tornado um candidato ameaçador? Vamos nos deter especificamente sobre o prazo de filiação. Para ser breve, ele se filiou ao PRTN 4 meses antes da eleição a ser realizada em outubro. O prazo mínimo é 6 meses. Só agora o Ministério Público Eleitoral descobriu a irregularidade, mas a Justiça Eleitoral aceitou o registro da candidatura sem verificar esse ponto. Sejamos sinceros, se Pablo Marçal fosse mais um candidato nanico, ninguém buscaria evitar que ele continuasse na disputa. Tapariam os olhos para tudo de errado na sua ficha e, se fosse conveniente, até buscariam o seu apoio. O caso de Pablo Marçal é mais um exemplo de que, no Brasil, os rigores da lei servem apenas para ferir adversários ou inimigos. Aos amigos não se aplica nem mesmo a lei na sua forma mais branda, escreveu o colunista. Estamos realmente vivendo em uma democracia onde as regras são justas para todos? Ou estamos presos em um ciclo onde quem tem mais poder, seja da esquerda ou da direita, molda as leis ao seu favor? Marçal está preso num jogo de poder. No final das contas, o caso de Pablo Marçal é um reflexo da hipocrisia dentro da política brasileira. A direita, que tanto critica as táticas da esquerda, está agora usando as mesmas armas. E isso nos faz questionar: até que ponto os discursos de liberdade e democracia são genuínos? Ou será que no final tudo se resume a uma luta pelo poder? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir qual é a sua opinião. Até a próxima.